Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta quinta-feira, dia 7 de dezembro, para juntos meditarmos a palavra de Deus. Hoje é que somos convidados a celebrar Santo Ambrósio, bispo e doutor da Igreja. Ele que nasceu na Alemanha no ano 340, faleceu na Itália em 397. Prefeito de Milão, foi ordenado presbítero e em seguida aclamado bispo pelo povo. Destacou-se por ter lutado com firmeza contra o paganismo e a decadência da sociedade. Uma de suas frases célebres dizia: "Dás aos pobres, não fazes outra coisa que restituir-lhes os bens deles. A terra pertence a todos e não aos ricos." É também autor de ilustres textos litúrgicos e considerado pai da liturgia ambrosiana. E hoje nós lemos então o evangelista São Mateus, no capítulo 7, versículo 21, e os versículos de 24 a 27. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: "Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Continuamos nesta primeira semana do Advento, meditando esses ensinamentos de Jesus Cristo. E hoje lemos o evangelista São Mateus, então, no seu capítulo 7, que inicia-se justamente com esta frase de Jesus no versículo 21. "Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus." Jesus vem nos prevenir de uma fé muitas vezes feita unicamente de aparência. Aparentamos ser bons cristãos, participamos da Santa Missa, rezamos o terço, mas a nossa vida continua sempre a mesma. Ou seja, o processo de conversão não acontece em nós, porque participamos da Santa Missa, mas logo que saímos na própria porta da igreja, já começamos a falar mal dos nossos irmãos e irmãs, ou então, muitas vezes, levantamos calúnias, ou outras atitudes que não são de acordo com a palavra de Deus. Às vezes, aos domingos, participamos da Santa Missa, mas lá no nosso dia a dia não tratamos bem os funcionários que trabalham conosco, os nossos colegas de trabalho. É disso que Jesus quer nos prevenir, porque Ele vem nos recordar que a nossa fé, ela não é feita unicamente de aparências, mas ela deve passar necessariamente pela prática da vontade de Deus, ou seja, pela prática da palavra de Deus. E aonde então Jesus vem nos recordar que a prática religiosa, ela não pode ser uma prática estéril, mas deve necessariamente transformar toda a nossa vida. Quando nós nos aproximamos de Jesus Cristo, quando nós nos aproximamos da sua palavra, necessariamente devemos viver a conversão. Necessariamente devemos nos deixar transformar por essa palavra. É claro que quando faz isso, Jesus não o faz como se fosse agora um bota fora, como se a gente dissesse: então se eu estou há tanto tempo na igreja, até hoje não mudei minha vida, vou abandonar a igreja. Aí a gente tenta resolver no mal, fazendo um mal maior ainda. Não é isso que Cristo quer nos ensinar, mas Ele quer fazer despertar em nós essa necessidade, a necessidade da conversão, a necessidade da prática da sua palavra, da prática da vontade do Pai, para que aí sim nós possamos entrar no reino dos céus. Porque uma religiosidade de aparência não nos levará ao reino dos céus,
mas uma vida religiosa transformada e renovada pela palavra de Deus, essa sim poderá fazer com que nós entremos no reino dos céus e participemos com Cristo do seu banquete. Oremos. Ó Deus, que fizestes o bispo Santo Ambrósio, doutor da fé católica e exemplo de fortaleza apostólica, despertai na vossa igreja homens segundo o vosso coração, que a governem com firmeza e sabedoria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.